que eu falo sobre a entrada A. Então, fiz aqui a grosso modo mesmo, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Então, eu venho aqui a parte de ponto de suporte, para ver se ele já está com o ponto de suporte certinho. Ele está em tatame, vou passar ele para ponto cheio. Observe que ele praticamente ficou praticamente idêntico ao que estava lá embaixo. Está um pouco esquisito, né? Porque eu fiz aqui um pouco mais rápido, mas eu poderia ter feito com mais calma. Isso você vai seguir de acordo com o desenho que você vai fazer, claro, né? De acordo com o desenho que o cliente lhe mandar. Você pode utilizar a ferramenta Reshape, que eu já falei nas outras minhas videoaulas. Então, se eu desagrupar esse R, ele vai ser praticamente igual a esse P aqui, ó. Ou seja, praticamente sem diferença. O resto agora é só fazer isso aqui para poder bater em cima. Ou seja, se fosse uma fonte complicada, você tem que fazer isso aqui tudo na munheca. E assim sucessivamente. O R, o O, o S e o P. Então, o macetinho para fontes pequenas. Eu estou aqui com uma fonte pequena, que eu considero pequena, um bordado pequeno. Então, pessoal, primeira coisa, não deixar muito as letras ficarem muito juntas. Ou seja, dá uma abertura aqui na letra, tá aqui, ó, little, leader. Ou seja, observe que ele abre mais, abre menos. Então, abra um pouquinho até onde der, o máximo, que é para justamente ser bordado não ficar feio, não ficar esquisito, não ficar feio. Ou seja, para isso aqui tá socando isso, socando isso, socando isso. É quando você vê a palavra está imperceptível. Falando de palavra, eu vou colocar aqui meu sobrenome e vou atualizar aqui o texto. Falando de palavra, aqui ó, o Word, palavra, eu não preciso ter uma largura entre a primeira palavra e a segunda palavra. Como você diminui isso? Vem aqui, ó, diminui um pouco. Já está fazendo pequeno, já está praticamente imperceptível. Então, é bom você ter conhecimento dessas técnicas aqui. Outra coisa, é o que a gente chama de conector. Como você acertar o conector de uma fonte? Como você... qual a densidade? Como é que você faz para que a máquina não saia cortando linhas ou dando passos em linhas? Porque existem máquinas que ela corta a linha, começa outra. Corta uma linha, começa outra. Corta uma linha, começa uma outra. Essas máquinas assim, modelo padrão caseira, vamos dizer, que não é máquina industrial, se tem, eu ainda não observei. Vou ter que dar até uma olhada no manual para ver se tem esse corte de linha. Mas eu sei que algumas têm, algumas que tem 4 linhas, ela sai. Então se eu colocasse aqui um R de uma cor, um O de outra, um B de uma cor, de outra, ele ia sair cortando. E se for uma máquina que não tem a troca de linhas automática, realmente dá trabalho. Você tirar uma cor, colocar uma cor, tirar uma cor, colocar uma outra. Então, existe um macetinho aqui que você faz, que a gente chama de tirar os conectores, né? Como que é isso aqui? Observem aqui, ó, que eu tenho aqui uma passagem de uma para outra, Vou colocar nessa visão aqui que é melhor. Aqui, ó. E praticamente toda essa visão que você tem, ela tá cheia de conectores, né? Você vai fazer, quando observa, aí fica aquele negócio feio, você vai ter que arrematar a linha. E arrematar a linha entre uma fonte e a outra vai ser esquisito. Você colocar uma tesoura aqui para poder cortar essa linha. Então também tem uma que a gente chama de sequenciar a palavra. Como você sequencia uma palavra e como você coloca ela para ficar pelo menos assim, um
pouco imperceptível que tem um corte ou que tem uma passagem de linha de uma para outra, que a gente chama de cortar os conectores. Ou seja, vou dar um duplo clique aqui novamente, vou aqui para a ferramenta letras, aqui na propriedade de letras, e vou vir aqui em sequência aqui, gente, ó, sequência. O que significa essa sequência aqui? A seta apontando para a direita significa que o bordado vai começar da esquerda para a direita. Se eu colocar para cá, vai começar da direita para a esquerda. E assim sucessivamente, esquerda, direita, direita, esquerda. Então tem aqui, ó, join, stick método. Qual o método de junção que você vai fazer? Aí aqui, ó, você coloca bottom join pela base. Você viu que até sumiram os conectores, né? Aquilo que estava conectado sumiu. Aí o que aconteceu? Não, mas Robson, sumiu o conector, não vai ter passagem de linha? Não, ela simplesmente vai fazer tudo por baixo. Ou seja, vai esconder o máximo possível para que seu bordado não fique parecendo aquele arremate de uma para outra, de por cima, por baixo, por cima, por baixo. Fica feio você colocar uma tesoura entre o O e o B aqui, que menos de 1 milímetro, você está arriscado até cortar o seu bordado quando você põe uma tesoura para arrematar menos que 1 milímetro. Então esse macete aqui, o bottom join, ele já faz com que a própria fonte já corte tudo por baixo. E esse Wilco ele é mais inteligente, além de cortar, ele esconde. O 2006 apresentava por baixo. Esse aqui ele faz o arremate automaticamente e sai cortando letra por letra e sem precisar da máquina saltar. A máquina faz os cortes automaticamente. Essa é uma vantagem bastante. O pessoal que desenvolveu essa versão aqui foi bastante inteligente. Uma outra coisa, um outro macete que eu vou passar aqui, ainda falando de ressequenciar ou de bordar letras pequenas, é o espaçamento da letra. O bordado é pequeno. Eu tenho aqui, ó, na tela, na minha tela, aqui na tela, tem um bordado de 5 centímetros por 6 milímetros de altura, 5 centímetros por 6 milímetros. Na tela tá lindo. Quando passar para o bastidor, isso aqui vai ficar horrível. Então, dei uma aliviada na máquina. Ou seja, quando chegar aqui, ó, na parte de enchimentos, a parte os valores de enchimento, ou na parte de compensação, na parte de compensação, dei uma aliviada na máquina. O que é isso aqui? Dá uma aliviada na máquina. Tirar aqui o autoespaçamento, porque o autoespaçamento ele fica 100. Então, ó, quando for uma letra pequena aqui, ele mostra 40. Tem gente que gosta de colocar menos 40 porque diz que fica bonitinho, fica bonito na tela. Eu não aconselho colocar 30. Olha como fica bonito, fica bem certinho, né? Mas eu quero lembrar a vocês que isso aqui é uma fonte pequena. Se eu pego isso aqui e coloco, vamos dizer, eu coloquei aqui, deixa eu ver o tamanho que ficou agora. 1 centímetro, né? Mais que 1 centímetro, é 1,13, 13 milímetros, 1,3 centímetros, por praticamente 10 de largura, que é a maioria das logomarcas, assim, de camisa, ou praticamente isso, fica bonito. Agora ficou bacana. Olha lá, tô com 15, dá até para diminuir para 3, Robson, para 30, espaçamento, dá, mas eu ainda não aconselho. Porque isso aqui vai ficar muito socado, vai ficar socando demais a linha aqui. Isso ficou mais para a máquina industrial, que ela é muito mais forte. Então, para a máquina caseira, isso daqui, o ideal mesmo, que deixe 40, de 37 a 45. 37, vamos ver aqui, 37. Isso é macete, tá, gente? 37. Então, você vê que ele dá uma aliviada aqui mais um pouquinho, né? Ele não dá aquela coisa muito socada. Mas quando se trata de letra pequena, que é o que a gente está falando aqui agora, pessoal, não dá mole. Não dá mole. Não perde o bordado. Não vai perder o bordado. Não vai perder o bordado de bobeira. Chama para cima. 50, 55. Chama para cima. 52, de 50 a 55. Chama para cima. Ah, Robson, ficou feio. Não vai ficar feio quando vocês passarem para a máquina. Não vai ficar feio, eu garanto a vocês que não vai ficar feio. Até porque tem a compensação. Então você diminui a largura, o passeio da linha, mas não diminui a compensação.
A compensação ela tá aqui 20. Você pode até colocar uma compensaçãozinha maior para engrossar um pouco mais a letra. Observe que ela engrossou mais a letra, mas o passeio da linha não alterou. O passeio, ó, ela tá um pouco mais grossa, mas ficou um pouco mais largo, um pouco mais largo, um pouco mais largo, um pouco mais largo. O que é que isso significa? Significa que você não vai forçar a sua máquina, você não vai forçar lá a linha, você não vai quebrar a linha, você não vai quebrar a agulha, entendeu? Você não vai fazer com que a máquina trabalhe no crítico. Então, ó, é bom. Letra pequena, joga para cima. Não dá mole. Letra pequena, joga para cima. Joga lá no 50, acima do 50. Você precisa fazer um underlay, que a gente chama de ponto um ponto de reforço numa fonte pequena. É chover no molhado, porque a fonte já é pequena e você ainda faz um reforço, então não é legal. Mas você fala assim, porra, mas vai se desfazer se eu não fizer isso. Então ajuda a máquina, coloca pro zigue-zague. Pronto, coloca pro zigue-zague, porque o zigue-zague ele é praticamente isso aqui, ó. O que a fonte já é, o que a letra já é zigue-zague. Então ele vai fazer um zigue-zague, como reforço. Vai fazer um zigue-zague como reforço, olha lá, ó. Tá vendo? Isso aí, ó, é um zigue-zague como reforço. Um pouco, claro, um pouco zigue-zague. E vai fazer a letra em cima do zigue-zague. Deixa eu aumentar aqui um pouco a velocidade, porque senão o vídeo vai ficar grande. Em cima do zigue-zague. E pronto. Fechou. Se você colocar um reforço tatame, você vai fazer uma letra em cima de uma letra. Na verdade, eu não utilizava essa técnica do zigue-zague. Agora eu estou utilizando e está ficando muito melhor. Ou seja, quando você coloca um tatame com essa abertura aqui, vai aparecer o tatame por baixo e a letra por cima. Vai ficar feio. Então, já faz o reforço zigue-zague. Jogou para baixo, é fonte. Jogou para menos de 1 centímetro. Se fosse aqui, ó, mais que 1 centímetro, não. Aí você poderia colocar até o próprio tatame. Mas jogou para menos que 1 centímetro, joga no zigue-zague, ele faz o reforço da mesma forma e teu bordado não vai se desfazer, nem você vai ter problemas com o seu bordado. Então, praticamente é essa técnica que eu queria passar para vocês de letras pequenas, porque letra pequena realmente é a bagunça de todo o programador. É aquela coisa assim que realmente quando a gente manda para o bastidor, já faz uma cruz e uma figa, que é para o negócio sair perfeito. Porque os mais experientes também têm problemas com fonte. Os programadores mais experientes. Agora aquele cara que já pega as técnicas, que pega mais os macetes, porque isso também exige muita densidade da máquina, se a máquina está bem reguladinha e tudo isso. Então, letra pequena é praticamente isso aí que eu queria passar para vocês terem esse macete. Agora, praticamente a seção de macetes, né? Trabalhando com fontes. Ou seja, vou aumentar até um pouco mais aqui, que agora a gente não vai trabalhar mais com letra pequena, e pode até ser letra pequena. De vez em quando o cara manda lá uma frase para você, né? Oração de São Jorge. Oração de São Jorge, grande pra caramba, para que meus inimigos, não sei o que e tal. Aí você, como é que você faz? Você vai fazer o que? Você vai sair colocando lá isso, aí põe em cima, põe embaixo, põe em cima, põe embaixo, aí sai colocando, aí o bordado começa aqui, depois volta para lá novamente, começa de novo, começa de novo. Eu vou conversar uma coisa para vocês, pessoal. Seguinte, antigamente eu fazia isso também. E não foi muito longe não. Até ano passado eu fazia isso também. Depois, claro, você vai pesquisando na internet, vai baixando o curso, vai vendo o curso, vai lendo o manual, porque todo Wilco tem seu manual. As pessoas ignoram o manual, mas está lá falando sobre isso. E manual em português, tá, pessoal? Vou duplicar aqui.
Você viu que uma coisa foi eu dar um enter lá. Agora aqui eu vou duplicar aqui e vou escrever a palavra Batista. Eu vou confessar que eu também fazia isso. E era feio? Não, ficava bacana. Eu ressequenciava a palavra de baixo. Eu ressequenciava a palavra de baixo. Eu pegava aqui e pegava a sequência, colocava, passava a sequência para cima, aí pegava aqui a sequência de baixo e passava a sequência para baixo. E isso, cada frase que eu fazia. Eu vou desligar aqui, vou deixar o conector para ver como é que tá. Observem aqui que termina a fonte e começa na outra. Ou seja, a máquina vem, faz aqui, passa aqui para o A, faz o T, faz ao contrário. Beleza, mas observe que eu só tenho apenas duas palavras, Robson e Batista. Isso aí pode ser feito. Essa nova versão do Wilco, ela quebrou isso aí, né? Ela quebrou essa ideia de você fazer uma palavra, fazer outra, fazer uma palavra, fazer outra, e sair ressequenciando, uma para lá, outra para a esquerda, outra para a direita. Como eu disse, né? Eu pego agora uma oração, como a gente de vez em quando pega aí, oração do anjo não sei de que das quantas. Aí você está fazendo aqui, oração não sei de que das quantas. Então você quebra aqui no próprio editor de texto aqui, no próprio editor de texto, você quebra a palavra. Então eu vou aqui colocar aqui Robson Batista Nascimento. Observem aqui como é que ficou os conectores agora no momento. Começa em Robson, aí terminou aqui, vai lá para o B, terminou em A, vai lá para o N. Ou seja, vai passar uma linha em cima da palavra, uma linha em cima da palavra. Isso aqui, se você não tiver uma tesoura boa e não saber arrematar bem o desenho, você está ferrado, amigo. Você vai fazer besteira. Está arriscado você cortar o tecido, pelo um simples macete de você não saber utilizar as ferramentas de letras. Essa versão do Wilco, ela já veio para resolver isso. Ela já veio para resolver esse problema. Como que é isso aqui? Então aqui na parte de sequência, eu não preciso mais pegar palavra por palavra e sair dividindo, colocando o conector, um para lá, outro para cá, um para lá, outro para cá. Imagina que isso aqui tem 20 palavras aqui, já pensou fazer uma ou outra. Já tem essa ferramenta aqui, ó, essa ferramenta aqui, line by line, que é linha por linha, que ele já resolve isso para mim. Como é que é isso aqui? Eu marquei aqui, dei o ok, observe o que vai acontecer. Legal, né? Deu tempo para vocês pensarem. Legal, né? Então olha que bacana. Ele começa no R, vai até o N, do N ele vem até o A, do A vai até o B, do B vem até o N e do N vem até o O. Bacana, né? Vamos ver isso aí na prática para ver se está certo? Vamos ver se está certo na prática isso aí. Então vou dar aqui um Shift R, que é para abrir aqui o Slow Redraw, né? Então vamos lá. Vamos ver se isso aí dá certo. Pode ser que eu esteja errado, né? Mas eu entendi que a ferramenta funcionava assim. Olha que bacana. Do A para o B e do N para o O. Bacana, né? Assim ficou mais fácil. Então é bom quando a gente conhece as ferramentas. Quando a gente conhece as ferramentas, que a gente aprende a trabalhar com elas e com isso facilita bem a nossa vida. O restante aqui agora é só firula. Ou seja, eu quero pegar isso daqui e quero transformar ele no itálico. Então eu venho aqui, dou uma compensaçãozinha de itálico, já converti a fonte para o itálico aqui. Vou marcar aqui, desculpa, marquei ali a fonte e vou já dar o meu próprio itálico. Ou seja, aumentar um pouco aqui a largura, porque ele ficou agarrado. A largura aqui, a largura ou seja, da palavra. Que se eu quiser aumentar o espaçamento entre as letras, eu tenho que vir aqui em letras e aumentar o espaçamento das letras, porque aumentei até demais, falar a verdade. Ficou feio. Aqui. Então, olha que bacana. Então agora, ou seja, vocês aprenderam as técnicas de corte de linha
para que não haja corte desnecessário, ou seja, fazer coisas desnecessárias, conectores necessários e cortes necessários. Todos eles agora estão por baixo e todas as fontes estão sequenciadas, ó, aqui, ó, de acordo com o que tem que ser. Imagina se isso aqui fosse uma oração, como eu acabei de falar para vocês, 30 palavras lá, 30 coisas lá escritas, e você fosse ressequenciar. É bacana quando você aprende isso, né? Aprende as técnicas que são utilizadas. E essa ferramenta 1.5, que já tem a 2.0, já tem a 3.0, aconselho aí quem tiver dinheiro comprar a original, né? Original só custa somente R$ 6.000. Mas vocês vão ter o software original. Eu não apoio a pirataria. Então vamos lá. Então, praticamente era isso que eu tinha que passar para vocês, esses macetes aqui trabalhando com fontes pequenas, joga lá para cima, abre mesmo o espaçamento, menos que 1 milímetro, não dá mole, joga lá para cima, porque vocês vão perder o bordado, e perder o bordado por causa de uma palavra deve ser a coisa mais terrível do mundo. Criação de fontes, depois eu vou fazer uma videoaula exclusiva, porque aí eu vou utilizar as técnicas das ferramentas A, ferramenta B, entrada C, que eu vou tratar a fonte realmente como um desenho. Aí vocês vão ver, além de vocês ver eu fazendo a fonte, criando ali a fonte, né, em forma de desenho, apresentando também as técnicas de entrada A, entrada B, entrada C, que não é o bem objetivo dessa aula aqui agora. Eu fiquei devendo uma coisa que eu percebi, acabei de olhar aqui na minha cola aqui, e eu vou passar para vocês, que é a criação. Como que eu crio uma fonte para que eu possa utilizar? Achei a fonte bonita, achei a fonte interessante, gostaria de ter essa fonte no meu Wilcon. Lembre-se uma coisa, fonte no Wilcon é uma coisa, fonte no Windows é outra. Ah, Rob, se eu posso converter? Pode sim. Você vem aqui, se eu não me engano aqui em especial, vou dar um tempo aqui para o pessoal assimilar aqui, em especial, alfabeto, converter tipo de letra true type, ou seja, tipo verdadeiro, uma letra para o verdadeiro. Então eu vim aqui, essas fontes que estão aqui me apresentando, elas não são fontes do Wilcon, elas são fontes, desculpa, elas não são fontes, não são fontes do Wilcon, elas são fontes do Windows. Então eu vou converter uma fonte que está lá no Windows, lá no diretório de fontes, para o Wilcon. Vamos ver que eu peguei essa fonte aqui. Quando a gente coloca aqui, marca ela dá o estilo aqui já aqui embaixo, tá? Ela já mostra quem ela é aqui em cima. Aqui embaixo, ó. Ela já mostra, para vocês verem. Então, vou pegar aqui uma fonte... Deixa eu ver uma fonte bem apresentada aqui. Essa fonte aqui, tal de Cus MT. Ela é uma fonte negrito e itálico. Ela é uma fonte negrito e itálico. Eu vou converter essa fonte aqui. Ela já, por padrão, ela já vem negritada e itálica. Vai ficar bom? Não sei. Vamos observar se essa versão nova do Wilcon vai converter essa fonte legal. Eu dei aqui OK. Então observem aqui que ele está trabalhando aqui, ó. Aqui no canto da tela, aqui, perto do menu iniciar. Ele está trabalhando para converter essa fonte, fazer com que essa fonte seja uma fonte Wilcon. E também, vai perguntar a mim, mas ele vai pagar a minha fonte lá do Windows? Não, ele apenas vai pegar essa fonte, vai dividir ela toda em pedaços, como eu mostrei para vocês lá, e vai converter essa fonte para uma fonte que seja aplicável no Wilcon. Ou seja, para que você possa utilizar essa fonte nos seus bordados, nos seus bordados de modo geral, né? Vamos dizer assim. Vamos esperar ele acabar aqui. Ele está aqui, está importando a fonte aqui, ó. Observem. E vamos ver se essa fonte vai ficar legal. Quando eu dividir essa fonte, eu não sei, eu nunca vi essa fonte, eu não sei como ela já deve ter vindo já com o Corel, ou deve ter vindo com o Windows, a instalação do Windows. Eu não sei. Vamos observar aqui se essa fonte, eu nunca converti essa fonte, é a primeira vez. Estamos fazendo junto para a gente entender como o mecanismo da coisa funciona. Vamos esperar aqui acabar. Pronto. Ele disse que foi criada a fonte e essa fonte já foi lá para o banco de dados de fontes do Wilcon. Eu vou observar aqui, eu vou fazer novamente aqui meu nome. Eu estou vendo que ela foi feita aqui. Vamos ver se ela vai ficar legal. Ela parece ser uma fonte das outras, parecida com as outras,
mas não é. Então ela está aqui. Então eu vou clicar aqui duas vezes. Com não sei o que, alguma coisa assim. MT. Ela está aqui, ó, negrito itálico. Pronto. Pronto, ela está aí, ó. Converteu legal? Converteu sim. Para fonte grande. Porque essa é uma fonte praticamente, ela é mais estilo script. Ela é mais estilo script. Mas pode ser que um dia você precise de uma fonte como essa. Ela está aqui, ó, em quase 20 milímetros, quase 2 centímetros. Eu vou diminuir para a gente ver que nosso problema todo são fontes pequenas, né? Então, aqui, converti ela aqui para menos que 1 centímetro, e ela se comportou bem. Até porque a gente faz uma compensação, que eu falei, né? Aquilo que eu falei, aquele macete que eu falei. Aqui no enchimento, ela já está em 50, ó. Então, jogou para baixo, diminuiu o tamanho, joga para cima. Aumentou o tamanho, joga para baixo. Então, vou aqui na compensação, vou dar uma compensaçãozinha aqui maior, nessa fonte. Ela é uma fonte que não aceita compensação, por incrível que pareça, ela não aceita compensação. Então, aconselho colocar esse tipo de fonte num trabalho onde a fonte exige que você coloque mais de 1 centímetro. Isso é só macete, né, pessoal? Não é porque eu achei a fonte bonita que eu vou colocar em qualquer lugar. Se vai colocar, bate um teste, a fonte ficou legal, não tem problema nenhum, vai lá, coloca no teu bordado e vai estar resolvido o teu problema. Entendeu? Mas aconselho sempre, se você for fazer um bordado, você é a pessoa, você é o bordador, tudo. Achei essa fonte aqui muito bacana, praticamente é aquela fonte lá do Game of Thrones, lá do seriado que está passando agora, achei ela muito bacana. Ela tem uma compensação de 70, eu vou diminuir a compensação dela aqui para 20, para ver como é que ela vai se comportar. É uma fonte gótica, né? É o estilo gótico, vamos dizer assim. Como eu falei lá no visuário lá. Você classificar, conhecer aonde vai colocar. Uma fonte como essa aqui, vou colocar ela aqui estilo metal, que cinza, ou um cinza mais metal, vamos dizer assim. Esse cinza aqui. Então, seria o que? Uma casa de peças, tá fazendo lá uma logomarca para uma casa de peças, autopeças. Aí sim, você tá vendo, como eu falo de classificação, é você colocar a fonte certinha dentro do bordado certinho. Então, pessoal, praticamente a videoaula vai ser encerrada aqui, que está ficando um pouco grande. Ela praticamente abordou os tópicos que são do dia a dia, né? Você saber o que é uma fonte, porque uma coisa é você escrever. Você já se perguntou o que é realmente uma fonte? Seja ela do Windows ou seja ela do Wilco? Tem pessoas que tratam isso aí mais afinado, né? Então, é bom, vou transformar essa fonte aqui em pequena, até porque o objetivo aqui é fonte pequena. Vou colocar ela bem pequena aqui. Ah, tá vendo? É uma fonte que ela se comporta bem quando tá pequena. Bacana, é uma fonte convertida para o Wilco, que ela se comporta tanto bem grande ou de modo pequeno. Mas tem que saber aplicar isso daqui. Entendeu? Eu não vou aplicar isso aqui numa fonte, num bordado que eu fale sobre natureza submarina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que pegar uma fonte ali com peixinho, com tudo. Você saber trabalhar a sua área de trabalho. A sua área de trabalho aqui é sua amiga. Então você tem que saber trabalhar. Bater o olho e falar, eu tenho que colocar uma grama, tenho que colocar um peixe, tenho que colocar uma flor, tem que colocar uma fonte que seja dentro do padrão lá. Você vai colocar uma fonte para criança, não vai colocar uma fonte como essa. Até porque ninguém praticamente vai entender muita coisa. Coloca uma fonte suave quando for lá para criança, uma fonte baby, uma fonte assim que se adeque ao seu bordado. Então, praticamente, pessoal, a aula praticamente encerra por aqui. O meu e-mail vocês já sabem lá, né? Qualquer coisa lá, deixa um comentário lá no YouTube, até porque eu vou postar essa aula também no YouTube. Então deixa um comentário se eu errei aqui na dicção, se eu errei aqui em alguma coisa que eu tenha falado, até mesmo no inglês, que eu tive que falar aqui uma coisa de inglês aqui, algumas frases aqui em inglês. Deixa lá um comentário. Críticas também são bem-vindas também. A crítica ela leva à perfeição também. Então deixa lá um comentário. Eu vou escrever aqui novamente o meu e-mail.
Espero que a didática tenha resolvido e tenha tirado muitas dúvidas de vocês com relação a fontes pequenas, né? A fonte de maneira geral, porque fonte, por incrível que pareça, ainda é uma dor de cabeça para muito programador. Muito. É o que muita gente fala assim, agora é que são elas. Então, pessoal, praticamente é isso aí que eu queria passar para vocês, tá? Bom aprendizado. Na próxima videoaula eu vou continuar, que eu vou fazer, trabalhando com o Will com 1.5, vou fazer o bordado em cima de um desenho. Ou seja, vou fazer a arte da fonte em cima de um desenho. Vou desenhar a fonte em vez de praticamente utilizar a ferramenta fonte, que é essa ferramenta do Will. Ok, pessoal? A todos, saúde, paz e fiquem com Deus.